Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. E agora aqui para vocês, gente, vou trazer mais uma orquídea muito bonita e vamos falar sobre as fases do desenvolvimento desta magnífica orquídea. Estão vendo aqui esse cataceto muito bonito florido? Este aqui, gente, é um híbrido, é o Catasetum Penang. As flores já estão se encaminhando mais para a reta final. Esse aqui é o Catasetum Penang, que é um cruzamento entre Catasetum Susan Fuchs, que também já é um híbrido, voltando com Catasetum pileatum, gente, tá bom? E vai cair um pé d'água já já. Mas antes, como sempre, de começar o vídeo, gente, eu peço àqueles que quiserem estar contribuindo com qualquer valor para o canal Planta Sem Mistério, gente, vai estar rolando aí o QR Code e os dados na descrição do vídeo para o Pix e dados bancários também. Então, quem quiser, quem puder ajudar, quem quiser estar contribuindo com o conteúdo do canal para melhorar cada vez mais, eu agradeço muito, gente. Mas aqueles também que não puderem, não quiserem, não tem problema nenhum. Mas, se tiver material de cultivo que estão querendo se desfazer, vasos e outros materiais que não sabem o que fazer, querem doar, querem se jogar fora em tudo, nesse caso, gente, me chamem, pois eu aceito doação e, nesse caso, eu cubro o frete, tá beleza, gente? Mas agora, então, bora pro vídeo, vamos para as fases do desenvolvimento deste Catasetum, bora lá! Fases do desenvolvimento do Catasetum Penang, gente. Bom, o Penang, ele é muito parecido em termos de comportamento com um dos seus progenitores, que é o Pileatum, gente. E tanto que a flor é muito parecida, só que ele tem esses detalhes e bastante variação de cor também, tá? Esse aqui é mais avermelhado, todo pintalgadinho. Muito bonito, por sinal, e bastante florífero. Bom, vamos ver aqui, ó. Nós estamos no verão agora, estamos em janeiro, dia 24 de janeiro, mais precisamente. E vocês podem ver que ele está florido. Este pseudobulbo, de onde está saindo essa haste aqui, ele ainda não está no seu auge do desenvolvimento. Ele está na fase de engorda, finalizando a fase de engorda. Quem não sabe o que é fase de engorda, o que é fase de cartucho dos bulbos de Catasetum que eu vou estar falando aqui, gente, veja agora aqui o videozinho aqui na direita, que fala exatamente das etapas do desenvolvimento do pseudobulbo do Catasetum, tá legal? Vejam aqui agora. Bom, então vocês podem ver que ele está com haste floral agora, e já podemos deduzir aqui o seguinte: este Catasetum Penang, gente, ele floresce normalmente entre a primavera, né, os meses da primavera e os meses do verão, e eu digo também que ele pode se estender para os primeiros meses do outono, para o iniciozinho do outono, tá legal? Então, é uma planta que floresce mais de uma vez no mesmo pseudobulbo, ela pode repetir a floração no mesmo pseudobulbo, e suas florações, em média, elas acontecem com o pseudobulbo na fase de engorda e cartucho, e também na fase final de maturação pode acontecer floração dessa planta, tá legal? Mas normalmente sempre com o bulbo enfolhado, gente. Bacana, né? E vamos agora então falar do crescimento dessa planta, né? Bom, essa planta, vamos começar pela final do inverno e primavera. Final do inverno e primavera, esta orquídea, ela está saindo da dormência. Como é um Catasetum, ele cai todas as folhas, ele tem uma dormência bem pronunciada. Aí ele sai da dormência nesse período de final de inverno, início da primavera, e começa a sua brotação. E essa brotação, ela começa a se desenvolver na primavera, vai enraizar, o bulbo sai da fase de broto, entra na fase do cartucho, começando a lançar suas primeiras folhas, e ele vai desenvolvendo na primavera, e eventualmente pode vir já a florescer nesse período, tá? Aí, saindo da primavera, vamos para o verão, o bulbo já está bastante desenvolvido e ele começa a sua engorda propriamente dita, como a gente está vendo aqui já, uma engorda bastante avançada, já indo para a maturação final dele, tá? E nesse período de engorda do pseudobulbo no verão, gente, que ele já está em
pleno desenvolvimento, no auge, com as folhas mais bonitas, ele pode emitir haste floral e muitas vezes emite a haste floral nesse período do verão. Pode variar o mês, mas normalmente nessa época ele emite sua haste floral. Tá legal, gente? Bom, aí passando desse período a gente vai adentrando o outono e no outono esse bulbo já está em fase final de maturação, ele já engordou completamente, pode eventualmente florir novamente ou não. Pode acontecer que sim, pode acontecer que não, tá? E as folhas já vão começando a ficar mais amareladas, mais feias. E conforme vai avançando o outono, o enraizamento já vai parando, ela já para de florir. E aí vai avançando o outono e acaba que essa planta começa a cair as folhas já para mais meados e final do outono. E o bulbo vai se preparando para a dormência. Chegando no inverno, gente, então ela entra em dormência, fica completamente em dormência, sem brotações, com os bulbos parados. Em condições normais de cultivo, é isso que acontece nessa planta. Mas pode eventualmente, ainda mais com um clima mais favorável, pode eventualmente ocorrer a chamada emenda de brotação. Ou seja, essa planta pode nem entrar em dormência direito e já vir um broto antecipado ainda no início do inverno. Então, sim, gente, essa planta pode ter, não é tão comum, mas também não é tão raro, acontecer a chamada emenda de brotação. Mas em condições normais, um ciclo normal, sem emenda de brotação, no inverno ela fica meio paradona, e aí final do inverno, primavera, ela brota e o ciclo começa a se repetir, gente. Bacana, né? Sua floração em média dura uma semana, não chega muito a isso, né? É uma floração que dura pouco tempo, como os demais catacetos, tá legal? Agora então, gente, vamos para o jeitão da planta. Mas antes de eu voltar, deixa eu desligar a energia elétrica da casa para não ter nenhum problema de queima de equipamento. Já volto e vamos para o jeitão da planta, gente. Jeitão da planta agora do Catasetum penang, gente. Bom, vamos lá, né? Então eu tive que mudar de lugar por conta da chuva ali, não tinha como ficar ali fora gravando, mas vamos lá. Para começar o jeitão da planta, como sempre, gente, vamos começar pelas suas raízes. Bom, vocês podem ver aqui um pouco das raízes do penang, né? Como todo catacetum, ele tende a ter raízes mais finas, gente. E podemos notar aqui que, assim como outros, né, ele solta raízes finas, porém um pouco mais grossas do que as que vamos ver a seguir, que são as raízes que vão se entranhar no substrato para fixação da planta e absorção de água e nutrientes, tá certo, gente? Então são as raízes principais, são raízes finas, porém nem tão finas assim. E dessas raízes que vão fixar a planta, gente, surgem raízezinhas mais fininhas, como vocês estão vendo aqui, ó, mas não em um número tão grande como outros catacetos que soltam com abundância, tá? E essas raízes normalmente crescem mais para o alto, formando aqueles tufinhos de raízes, são raízes pneumatóforas, formando aquele tufinho. Então, gente, eu posso dizer que esse cataceto aqui forma, mas de forma assim bem fraca, a estrutura do ninho. Ó, vocês podem ver, tem um pouco aqui, mas ele não forma com tanta intensidade a estrutura do ninho como muitos catacetos formam, mas ele forma um pouquinho de ninho, tá, gente? Esse ninho de raízes ajuda na natureza a capturar matéria orgânica, insetos mortos, detritos que caem ali e com a decomposição acabam nutrindo a planta, tá? E também a segurar um pouco de umidade. Mas nesse caso aqui, né, é uma planta híbrida, ela não ocorre naturalmente. Então, algum dos seus progenitores fatalmente produzia ninho na natureza. Por isso que ela tem essa característica aqui, tá bom?
Mas é um ninho muito simples, né? Bem fraco, então não forma aquele ninho de raízes como muitos catacetos, como o fimbriato, por exemplo, formam um ninho bem pronunciado, bem proeminente de raízes, tá certo? Bom, de suas raízes passamos para os seus pseudobulbos, gente, ó. Pseudobulbo desse cataceto, ele é de médio para grande porte. Vocês podem ver, né? Um pseudobulbo fusiforme, né? Meio roliço, como outros catacetos, né? Pontudo. E ele tem um tamanho mediano para grande, ou seja, é um cataceto que tem um porte mais avantajado, gente, de médio para avantajado, como vocês estão vendo aqui, ó. Olha só a minha mão, e é um bulbo bem grande para o padrão de cataceto. Claro que tem maiores, mas não é um cataceto pequenininho, tá? É um cataceto grande, de médio para grande, gente, beleza? E os bulbos são bastante calibrosos, ó, bem largos. Vocês podem ver aqui minha mão, só como comparação, mão grande. E ó, tem bastante calibre também esses pseudobulbos deste cataceto. Tá legal, gente? Do seu pseudobulbo ainda aqui no caule, a gente pode ver que é uma planta, como todo cataceto, ela não possui o rizoma, né? Rizoma nele não existe. Tá legal, gente? É uma planta com rizoma muito fraquinho. Não tem, é praticamente um bulbo grudado no outro. Legal, né? Aí, gente, saímos dos seus pseudobulbos e entramos nas folhas. A folha do cataceto penang não tem nada de especial. É como os demais catacetos, né? É uma folha de tamanho... É uma folha macia, né? Fininha. Ela não é tão largona como alguns catacetos têm a folha um pouco mais larga, mas fica na média dos catacetos. É uma folha aí que chega perto dos seus 30 centímetros de comprimento quando bem grande. Em torno de 15, 20, 25 centímetros até uns 30 centímetros, né, de comprimento essa folha pode ter, tá bom? Como outros catacetos. E ele normalmente coloca em torno de 5 até 8, aqui está com 5 folhas no pseudobulbo, mas quando ele está maduro pode ter entre 5, 6 folhas por pseudobulbo maduro, tá bom? E, como todo cataceto, são folhas caducas, ou seja, elas caem no período de dormência dessa planta, beleza? Ele joga a folha fora. Aí, gente, saímos da folha do cataceto penang e vamos para suas inflorescências. Inflorescência do penang, gente, no caso aqui, como todo cataceto, ela se diferencia nas inflorescências de flores masculinas e flores femininas e pode eventualmente aparecer uma haste mista, com flores hermafroditas, femininas e masculinas, mas é raro de acontecer. No meu caso aqui, o penang nunca deu flor feminina ou hermafrodita ou haste mista, tá? Então eu só tenho o exemplo aqui de flores masculinas. E como todo cataceto, normalmente a haste sai da base do pseudobulbo. Vocês estão vendo aqui, é uma haste basal, né? Sai da base do pseudobulbo. É uma haste que, essa aqui não está muito grande, né? Tá uma floração relativamente até pequena, né? Ele dá mais floração. Tá uma floração de média para pequena, mas a haste dele não é muito grande não. Numa floração grande, a haste dele, se chegar 40 centímetros de tamanho, é muito, tá bom? É uma haste pequena, porém ela é bem arqueada, bem pendente. Então as flores ficam bem destacadas em relação ao vegetal da planta, o que confere uma beleza maravilhosa. Legal, né? A inflorescência masculina dela. Esse caso aqui tem 2, 4, 6 flores aqui. São 6 flores, se eu não me engano. Tem aqui 3, 3, 6, isso mesmo. Tem 6 flores, gente. Mas ela pode portar até umas 10 flores ou até um pouquinho mais tranquilamente, tá bom? Uma haste plena. Essa aqui é uma haste mediana deste cataceto aqui. E não é raro, gente, neste cataceto aqui, ele às vezes emitir mais de uma haste no pseudobulbo.
pode acontecer. Normalmente as florações do bulbo vêm separadas, não acontece de forma simultânea no mesmo bulbo. Mas se ele tem mais de uma frente, pode florir duas hastes ao mesmo tempo. Tá legal, gente? Só para constar aqui, mais uma coisa interessante que pode acontecer nesse cataceto. E ele tem a tendência de repetir a floração, ou seja, botar mais de um haste no mesmo pseudobulbo, entre 1 a 3, enquanto o pseudobulbo está se desenvolvendo, tá bom? Bom, suas hastes florais, sua inflorescência, já falamos. Vamos agora para suas flores propriamente dita. Bom, a flor, não preciso nem falar muito, né? É uma flor grande para o padrão de cataceto. Tem o labelo bastante desenvolvido, pois ele puxa isso do piliatum, gente. Ele puxa um labelo arredondado, bem lembrando um piliatum. Mas ele tem uma padronagem de cor em pintas muito interessante e muito variável. Esse cruzamento, gente, sai muita variação bonita de cor. Nesse caso aqui é mais avermelhado com pintas, tá bom? Mas podem ter flores mais amarronzadas, ou com vermelho mais liso, ou mais esbranquiçadas. Enfim, a cor, gente, a padronagem de cor pode variar bastante nesse cruzamento do Penang, tá legal? E a flor, né? Eu falei que o labelo é grande, a flor ela é bem grandalhona e ela tem uma durabilidade mais ou menos de uma semana, como eu falei, no caso da flor masculina. Já a flor feminina, gente, ela, eu não tenho exemplo para mostrar, mas como todo cataceto, ela é mais esverdeada e tem aquele formato de capuzinho, tá bom? Ela sempre segue aquele padrão de parecer com um capuz, tá bom? Com labelo invertido, jogado para cima. Diferentona da flor masculina desse cataceto, que é muito bonita. Além de tudo, ela é bastante perfumada, tem um cheirinho bem agradável, como muitos catacetos também têm. Tá bom, gente? Então, acabei de falar do jeitão do vegetal do cataceto Penang. Vamos agora às dicas gerais de cultivo dele. Dicas gerais do cultivo do Catacetum Penang, gente. Bom, como muitos catacetos, esse não é diferente. É um catacetum, por ter piliato na genealogia dele, né? É um cataceto que aprecia climas mais quentes. Sim, como a maioria dos catacetos, ele se desenvolve melhor em ambientes com clima quente e úmido, tá? Então, climas muito frios e muito vento e tudo, ele não vai muito bem, gente. Ele tem problema para desenvolver, tá bom? Geadas, eles não resistem a geadas, mas eles gostam de ambientes quentes, úmidos, com uma ventilação boa e gostam de luminosidade bastante intensa, como outros catacetos, tá bom? Então, gosta de um local com bastante luz. Se formos pensar em luminosidade indireta, como aqui o meu caso, ó, é uma varanda onde os catacetos estão todos bem no beiral, no beiral da varanda aqui, bem na ponta do beiral, tá legal? Eu botei ele para cá só para terminar o vídeo, por causa da chuva ali, mas então se for uma varanda bem iluminada, bote o mais na ponta possível, tá bom? Sempre atentando, claro, com o sol. Se for um sombrite, um telado, procure um telado de mais ou menos uns 60% a 65%, pegando sol filtrado o dia todo. Quanto mais horas de sol filtrado pegar pelo sombrite, melhor será o desenvolvimento dessa planta. Beleza, gente? Continuando, já vimos local e tudo. Em relação agora a vasos e substratos, gente. Vasos e substratos segue como outros catacetos que ele pode ser cultivado tanto em vaso de barro, quanto vaso de plástico, quanto cachepô de madeira, quanto toquinho. Mas sem sombra de dúvida, os melhores vasos para catacetos, na maioria dos casos, são os vasos de plástico.
E em especial aqui, gente, é muito utilizado e realmente funciona muito bem, eles vão muito bem nesse sistema, os vasos de garrafa PET. Como você vê aqui, tá num vaso de garrafa PET. E nesse caso aqui, gente, um vaso com reservatório, ele não tem furo no fundo, o furo mais baixo é esse aqui, então ele tem um pouco de reserva de água aqui no fundo, pois é uma planta que gosta de muita umidade na sua raiz. Porém, não gosta de água na folha, tá, gente? Cataceta odeia água na folha, mas aprecia uma boa umidade na raiz. Claro que também não pode ficar encharcado, tem que ter uma boa ventilação. Daí, furos de ventilação no meio do vaso sempre são muito importantes para os catacetos e outras orquídeas. Legal, né? Bom, então, vasos, se você tem um clima muito bom, favorável, bem úmido, você consegue usar os mais diversos tipos. Mas deem preferência para os vasos plástico ou os vasos PET, com ou sem reservatório, tá legal? Evitem toquinho de madeira, evitem cachepô se o seu ambiente for muito seco ou vaso de barro, pois você vai ter muita dificuldade para manter essa planta hidratada, tá bom? Substrato. Substrato para ele, gente, a gente usa os mesmos que a gente usa em outras orquídeas. Não tem nada de especial aqui. Ou seja, podemos fazer aqueles mix com casca de pinos, carvão e pedra brita. Nesse caso, faça uma mistura de brita número 1 com o número 0, mas dando mais preferência para 1, tá bom? E também pode misturar o carvão. No meu caso aqui, eu tenho usado mais recentemente nos catacetos a mistura de brita e carvão. E em alguns casos eu coloco um pouco de esfagno só por cima do substrato, tá legal? Mas se você tem macadâmia, pode usar macadâmia com carvão e brita, ou pinos com carvão e brita, desde que o pinos seja tratado, a macadâmia seja tratado e sejam novos esses materiais, tá bom, gente? Pinos velho não tratado não presta. Chip de coco, evite usar, pois substratos de coco são muito ruins. E muito cuidado com o exagero no esfagno. É só por cima em plantas novas recém-replantadas para dar um pouco mais de umidade. Depois pode até ser removido, tá legal? Bom, tamanho dos pedaços, vocês podem mesclar entre tamanho um pouco maior, né? O tamanho da brita 1 e o tamanho da brita 0, os pedaços, tá bom? Eles vão muito bem nesse substrato meio mesclado, tá legal? Agora que falamos de substrato, gente, vamos para a rega e adubação. Rega e adubação dessa planta segue a mesma regra de outras orquídeas, ou seja, vamos molhá-lo quando ele estiver seco, no período em que ele estiver se desenvolvendo, tá bom? No período em que a planta estiver vegetando, a gente vai molhar ela quando ela secar, ou seja, secou o substrato, molhou. Aqui, por exemplo, está úmido. Eu não vou precisar molhar essa planta agora, tá? Porque ela está bem úmida, então não preciso jogar água aqui. Ela está úmida. Mas se ela tivesse seca, aí eu molharia com abundância. Tempo para fazer essa regra, gente? Não existe regra. Não. Se eu estivesse falando em tempo, eu estaria cometendo um erro grave com vocês. Estaria sendo imprudente. O tempo que vai levar entre uma rega e outra vai depender de cada ambiente, de cada cultivo, substrato, tipo de vaso e época do ano, tá bom? Então, não se fala nisso. Vocês têm que sentir, bota o dedo lá no substrato para ver se ele está úmido ou seco. Se tiver seco, joguem água até escorrer o fundo, tá bom? E na época em dormência, a gente não rega essa planta, suspende as regas, regando muito raramente uma leve borrifada, se vocês notarem que ele está querendo dar uma desidratada. Se não, não precisa nem regar enquanto ele estiver sem folhas. Só quando vier a nova brotação. Tá legal, gente? E a adubação? A adubação dele segue o mesmo que a gente faz com outras orquídeas. Usem aqueles adubos de uso semanal, né? Aqueles solúveis em água, que devemos usar semanal ou quinzenal. Procurem sempre fórmulas que sejam o mais completa possível, que tenham cálcio, que tenham micronutrientes também, para vocês fornecerem uma adubação bem completa e bem balanceada para o seu cataceto durante a fase de desenvolvimento, tá legal? Também
podem fazer a complementação com adubos de liberação lenta, como adubos orgânicos, como bokashi, torta de mamona em farinha de osso, Himitsu, entre outros. E também pode ser utilizado osmocote nessa complementação, colocando sempre pouquíssima quantidade no cantinho do vaso a cada 3 meses desses adubos, tá legal? E na época da dormência a gente não faz nenhum tipo de adubação, gente, suspende total, tá bom? Em dormência, nada de adubação. Bom, e agora vamos para a sua pragas e doenças, gente. Vamos falar de pragas e doenças rapidinho. Bom, como todo cataceto, as cochonilhas podem atacar ele, mas não é muito comum. Cataceto bem cultivado, ele dá pouco problema de pragas, cochonilha. Mas o que pode atacar muito cataceto, principalmente em locais mais secos, são os ácaros. Então vocês podem ter problema de ácaro, gente, que normalmente deixa, aqui eu não vou ter exemplo, mas deixa a folha toda com aspecto de lixa, todo lixado, toda meio esbranquiçada, meio prateada, um aspecto lixada e suja, tá? E eles sempre ficam na parte de baixo. E o ataque severo, prolongado, causa a desfolha precoce do cataceto, do bulbo dele, e o bulbo fica subdesenvolvido, ele não consegue engordar direito, então fica um bulbo fraco e se não controlar pode até matar o seu cataceto, tá bom? Então o ácaro merece uma atenção especial. Eventualmente podem também surgir lagartas e lesmas que devem ser controladas sempre que notado sua presença com inseticida, tá bom? Para os ácaros, vocês podem usar produto à base de enxofre, só tomando muito cuidado de não deixar acumular produto à base de enxofre no miolo da folha, na fase de cartucho. Quando ele já está com o desenvolvimento das folhas completas, já não tem muito mais problema, mas na fase do cartucho, em que as folhas ainda estão saindo, se acumular enxofre ali ou sulfocáustica pode causar uma queimadura localizada, tá bom? Então, nunca deixem ficar acumulado líquido de enxofre ali, se vocês aplicarem, tá bom? Sempre escorram esse excesso que acumula no miolo, para não queimar as folhas. Mas, sem sombra de dúvida, o enxofre ou o colosso são ótimos para o controle de ácaro quando ele aparece, tá legal? Em relação às doenças, gente, bom, as podridões, sem sombra de dúvida, são o grande problema que pode levar um cataceto à morte, tá? Então, podridões negras e podridões bacterianas podem atacar brotos em desenvolvimento ou bulbos antigos, principalmente mais a podridão bacteriana, mas também a canela seca também pode atacar, uma podridão mais seca, tá legal? Então, fique atento. E para evitar essas podridões, evitem deixar o cataceto na chuva, gente, pois o cataceto odeia água, principalmente no miolo das folhas. Então, evitem deixar o cataceto tomando chuva, gente, pois assim ele apodrece com muita facilidade, tá bom? Pois assim, gente, evitem deixar o cataceto na chuva, pois assim ele apodreceria com muita facilidade, tá bom, gente? Então, cataceto não gosta nem um pouco de água no miolo da folha, ele realmente apodrece. Não só apodrece, gente, como outros problemas podem surgir no cataceto, como o que? Podem surgir manchas foliares também, antracnose e ferrugem, quando as condições de alta umidade e calor estão presentes. Aí pode aparecer ferrugens e outras manchas foliares. E quando essas doenças aparecem já com um bulbo na fase de maturação final, gente, elas são comuns e não são preocupantes, não precisam muitas vezes se preocupar com o controle, pois essas folhas logo serão descartadas e ele já completou seu desenvolvimento. Então a doença não vai causar danos ali para a planta. Até porque quando a folha já está na reta final, o bulbo está maduro, as folhas vão ficando velhas, então naturalmente elas vão enfraquecendo, ele vai transportando os nutrientes produzidos na folha para o resto da planta
e as doenças acabam aparecendo, né? A antracnose principalmente aparece muito na folha em final de vida do cataceto. Mas nesse caso, nada a fazer, até porque ele vai descartar esse material. As doenças em folhas são preocupantes quando ele ainda está na fase do cartucho e no início da fase da engorda. Então, nesse período, tem que ficar atento e, se necessário, fazer um controle, uma prevenção com um enxofre ou uma cauda bordaleza, por exemplo, ou um fungicida de sua preferência. Tá legal? Sendo que a bordaleza é muito boa para controlar as manchas foliares, a antracnose e as ferrugens também. Tá joia, gente? Agora, saindo aqui da parte de pragas e doenças, vamos falar do replante e divisão, para finalizar o vídeo, gente. Replante e divisão. Quando a gente deve fazer replantes e divisões? Normalmente, no período da dormência, é a melhor época para a gente fazer o replante e a divisão dessa planta, gente. Ou seja, entre o inverno e o final do inverno, a gente vai fazer o replante e a divisão desse cataceto, tá bom? No máximo, quando estiver saindo a pontinha do broto, a gente faz o replante e a divisão. E essa divisão deve ser feita como, gente? Se os bulbos estiverem bem grandes e desenvolvidos, você pode dividir o cataceto de bulbo em bulbo, tá bom? Então, ele aceita a divisão de bulbo em bulbo ou 2 em 2 bulbos também. Se forem bulbos pequenos, faça de 3 em 3, tá bom? Para não enfraquecer a planta. E no cataceto, gente, mesmo se você não quiser replantar e dividir a planta, pois o substrato ainda está bom, vocês podem fazer apenas a famosa divisão parcial, em que você não vai dividir a planta, mas você vai fazer o estímulo para ocorrerem novas brotações, ou seja, você vai dar uma torção de leve no bulbo até sentir aquele estalo na base dele, mas sem separar completamente um do outro. Quando você sente aquele clequezinho na base, você para e mantém eles unidos ainda. Isso aí já vai ser o suficiente para estimular a brotação dos bulbos traseiros. Por quê? Catacetum, ele tem uma dominância apical muito forte, ou seja, o bulbo que está crescendo, ele impede que os traseiros brotem com facilidade. Então, essa torção parcial, ele facilita que você consiga mais brotações na planta sem fazer uma divisão completa, tá bom? Então, esse é um macetezinho para você conseguir fazer seu catacetum brotar mais e não ficar só com um broto e um monte de bulbo vazio que com o tempo acabam secando, como esse daqui, tá legal? Então, basicamente é isso. Beleza, gente? E essas eram as dicas gerais do vídeo de fases do desenvolvimento do cataceto Penang. Então, se gostaram desse vídeo, gente, dê aquele joinha, se inscrevam no canal, ativando o sininho, compartilhem com seus amigos, curtam também a página no Facebook do canal, sigam e curtam os conteúdos também e participem, gente. Compartilhem com seus amigos também, pois assim vocês vão estar ajudando muito no desenvolvimento do canal e na monetização também, tá bom? No mais, um pouco mais da floração dessa magnífica orquídea para vocês, desse catacetum lindo. Um forte abraço a todos e agora eu fui. Tchau, tchau.